Bom dia! Teste de paciência logo cedo no sábado nublado. Temos! Gente, hoje eu não sei o que houve com a minha internet, nada funcionava. Me desculpem o atraso, mas estamos aqui. Mas olha, teste de paciência, sim, temos. Ei, Bri, desculpem o atraso, tudo se embolou aqui, não sei o que houve. Hoje a internet está de revolta. E aí, como é que vocês estão nesse sábado nublado? Aqui super nublado, eu não sei como é que tá por aí. Ai, pronto, deu tudo certo. Ai, aqui é com muita emoção, hein, gente? Hoje é com muita emoção. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Adriana, Sabrina. Toma mais água, né, gente? Porque foram tantas emoções que eu tomei já minha água. Semana de feriado, né, gente? Segunda, feriado nacional. O que vocês estão programadas? Vão descansar ou vão agitar? Ó, tá vendo como é que a coisa tá? Sabiam que dançar desestressa também, gente? Nós não podemos nos deixar estressar. Diana, pelas coisas que não funcionam do jeito que a gente quer. Isso é um aprendizado difícil, né? Mas a gente tem que, seguir plena. Eu tô aqui desde 7h32 tentando entrar, Aqui está marcando 7h49. Mas enfim, estamos aqui. E ritual da água. Vou beber aqui pra você ter sede. Estão bebendo água, hein? Diz aí pra mim se vocês estão bebendo água. Que delícia, gente. Eu gosto muito de água mesmo. E hoje nós vamos... Já viram a pré-tarefa? E a Amandinha? A Amandinha tá firme e forte desde cedo. Minha filha hoje deu tilt aqui na internet, viu? Mas tá tudo bem. E aí, vocês? Viram a pré-tarefa de ontem? Hoje nós vamos conversar sobre pessoas. E fazer uma breve retrospectiva, pelo menos dos temas, não vou aprofundar não. Lembrem-se que agora nós temos canal no YouTube. Se você tiver com dificuldade, é o mesmo login, patriciaribeiro.m. E se você quiser, entrando no link lá da minha bio, tá lá, meu canal do YouTube. Lá tem a playlist com tudo organizadinho, desde o primeiro dia. Lá é bom porque você pode acelerar mais fácil. E aí você pode ir justamente voltar lá. Porque eu sei que muita gente vai deixar pra fazer atividade no final de semana. E Ale, bom dia, tá firme, hein, minha amiga? Bom dia, Maria Adélia, firme também, hein? Gente, tô gostando de ver vocês, hein? Todo mundo firme, ativo, é isso mesmo, encontro marcado com a carreira. Amanhã eu vou dar uma folga pra vocês. Mas segunda é feriado, mas eu estou aqui às 7h30. Quem estiver disposta a acordar mais cedo no feriado também, bora, né, gente? Porque saúde não tem sábado, domingo nem feriado, né? E acordar cedo nos torna mais pessoas mais dispostas. Bom, hoje nós vamos conversar sobre pessoas precisam de pessoas. Mas só para recapitular para vocês, quem perdeu alguma live, quem chegou depois, tem lá no meu canal do YouTube a playlist organizadíssima para vocês lá. O resumo eu coloco um dia antes, lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está lá, entra no link lá na minha bio, lista VIP grupo do WhatsApp. Entra que a gente já está colocando lá. Isso, então olha, se você como a Alessandra vai fazer as atividades no final de semana, pode ir lá no YouTube, porque lá tem todas as lives. Eu acho, né, é uma questão pessoal. Eu acho mais fácil achar lá no YouTube do que aqui no WhatsApp, no Instagram, porque aqui eu coloco outras lives e lá já fica organizadinha a playlist. Então você pode ir lá, vai na live da atividade que você está fazendo, dá aquela acelerada básica, porque esse primeiro momento aqui que eu tô recebendo as pessoas, né, porque eu preciso realmente, eu gosto de prestigiar quem tá aqui, dar o bom dia para quem chega, né, Rose? Como a Rose, aí eu sei que o que a gente tem de mais precioso é o tempo, gente, sou muito grata a vocês por estarem aqui comigo nesse tempo. Eu sei que vocês também podem assistir em outros momentos, mas eu sei que tem gente que mesmo assistindo no outro momento, passa aqui só para dar um bom dia,
Hashtag muito obrigada, tá? E não se esqueçam de compartilhar, gente. Compartilhem, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se eu não tô vendo, ou se vocês não estão compartilhando nos perfis de vocês. Gente, essa luz tá batendo muito aí, porque tá me incomodando um pouco aqui no olho. Eu coloquei porque como aqui tá muito nublado, eu achei que ia ficar muito escuro. Tá bom a luz? Respondam aí pra mim. Batam um coração, porque eu vou saber que tá ok. Alguém escreve pra mim, por favor, para eu poder fixar aqui no comentário. Pessoas precisam de pessoas. Porque hoje nós vamos falar sobre as pessoas que fizeram parte da nossa carreira. Bora lá só pra gente fazer uma retrospectiva aí enquanto alguém escreve. Nós tivemos trabalho, identificar o que é trabalho. E trabalho é toda atividade que nós realizamos. É mais gostoso ao vivo, com certeza, Mandinha, porque ao vivo a gente pega a energia das pessoas também que estão aqui, tá? É isso aí que acontece. Então nós vimos trabalho. Ah, obrigada, Lê. E vimos que o trabalho realmente é... Opa! Toda atividade, pronto, a Lê fez, tá aí, ó, fixada. Esse é o tema de hoje. Toda atividade que nós realizamos, que temos uma entrega para realmente a gente cumprir uma meta, uma tarefa. Isso é trabalho. Carreira, nós já vimos carreira. E carreira é tudo o que acontece dentro da nossa vida laboral. Desde o primeiro momento lá em que nós começamos a nossa realização profissional, a gente já está envolvido com a carreira. Desde o primeiro momento. E lá em trabalho a gente viu o significado de trabalho, que pode ser emprego, carreira, realização ou vocação. E aí, quando a gente trabalhou sobre carreira, nós fizemos lá a retrospectiva de tudo que a gente construiu. Os cursos que a gente teve, os trabalhos que nós realizamos, os locais onde nós estivemos. Depois nós fomos para a questão da nota, que é a nossa autoavaliação. E aí a gente falou muito sobre a questão de se colocar no lugar de vulnerável, na questão da vulnerabilidade de aceitar que nós não somos perfeitos e que em alguns momentos nós vamos crescer, nós vamos errar. E que se colocar no lugar de vulnerável, de não perfeição, faz com que a gente crie, inove e mude. Então é preciso a gente seguir por ali. E aí ontem nós colocamos que tudo está na nossa história. Né? Nós fizemos assim uma retrospectiva de quem fomos nós, o que aconteceu dentro da nossa história. Eu sugeri que vocês colocassem assim os anos e a partir disso fossem mapeando ali, ó, se você foi desligado em algum lugar, se você começou um novo trabalho, trocou de lugar, trocou de profissão, trocou até de função ou continuou na mesma função, mas em outro lugar. O que aconteceu? O que fez de fato com que você fosse se construindo na pessoa que você é hoje? E aí, para fechar a semana, lembrando que nós estamos num momento de clareza. Então, essas primeiras atividades, elas são fundamentais para que você identifique onde você está, quem você é e vá aos poucos construindo essa identidade pessoal e a identidade profissional, atrelando as duas coisas, tá? E hoje nós vamos conversar sobre pessoas precisam de pessoas. Naturalmente, alguém já ouviu essa frase, porque ela é uma frase bem conhecida. E a primeira vez que eu ouvi, porque eu gosto muito de falar assim agora, sabe, gente? Eu até abri aqui a parte que eu mandei pra vocês. Eu gosto muito de falar assim. A primeira vez que eu ouvi foi porque hoje em dia tá tudo tão, né? De repente você tá lendo um livro e você encontra aquela frase. Aí depois você tá vendo um vídeo e você encontra aquela frase. Você já não sabe mais quem é o autor, a menos que a pessoa cite. Mas a primeira vez que eu ouvi essa frase foi do Joel J, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo pela alta performance. E eu já estou mentalizando dele ser meu mentor. Mas eu quero que ele seja meu mentor de performance. Não é aquele mentor assim de... Ele já é meu mentor, mas eu quero assim, Joel, sentar com ele e falar, minha vida tá assim, meu negócio é assim, como é que eu faço? Mas para isso eu preciso me preparar, né? Porque com ele vai ser tiro, porrada e bomba, né? Porque o cara é terrível, ele é 10. Então, a primeira vez que eu ouvi dele, e ele até utiliza isso como slogan da empresa dele, pessoas precisam de pessoas. E por que esse ponto é importante a gente pensar quando pensa na nossa carreira? Não se iludam. Ninguém constrói qualquer coisa sozinho. E aí, carreira, muito mais, né, gente? Nós sempre encontramos alguém, nós sempre tivemos alguém que fez a diferença na nossa vida e que nos inspirou, que nos impulsionou para que a gente se construísse profissionalmente como nós somos. Essas pessoas podem ser nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, alguém que nem seja da nossa família,
as pessoas com as quais a gente se relacionou no trabalho, as pessoas com as quais a gente se relacionou na igreja, na escola, um grande professor, um péssimo professor. Ei, Sabrina, bem-vinda! A gente precisa observar quem foram essas pessoas que, mesmo que não intencionadas, nos mentoraram. Pode ter sido o autor de um livro. Certamente nós passamos por pessoas e pessoas passaram pela nossa vida nos impactando. E Deus é tão maravilhoso, né, gente? É uma coisa assim impressionante mesmo, como que as coisas se conectam. Que ontem eu estava conversando com uma pessoa lá da minha infância. Eu digo que ela é da minha infância porque eu a conheci, eu era criança. Depois eu fiz o magistério e assim, sabe aquela... A gente cresceu numa rua... era um residencial, né? Então as casas eram novas e as pessoas foram mudando. Nós fomos a segunda pessoa a mudar para essa rua. Não tinha nem luz, sabe assim, esses condomínios que surgem, que não tinha nem luz ainda na rua, e nós mudamos para lá. E lá a gente foi fazendo amizades. E ela tá sempre aqui. Se ela aparecer hoje aqui, eu falo dela. O nome dela é Zilma. E eu chamava de Zilminha. Ela ficou muito amiga da minha mãe. Hoje ela tem 68 anos, eu tenho 48. Então, quer dizer, a nossa diferença era de 20 anos, né? E 63 eu acho que ela tem. Já fui lá no perfil dele umas 4 vezes, mas não dá liga. Mas você fala tanto dele que eu insisto de novo. Pois eu confio em você. Ai, que lindo. Olha que responsabilidade. Minha querida, é assim mesmo, tá? Tem gente que não bate. Tem gente que acha o Joel arrogante. Mas sabe o que acontece? Ele é atleta, gente. Só um parêntese aqui. Ele é atleta. Então, atleta, ele tem uma pegada meio diferenciada mesmo. Eu vivi isso aí que você tá vivendo com o Pablo Marçal. Agora, por exemplo, não tô conseguindo assistir o Pablo. Não tá dando liga. Mas é assim mesmo, gente. É conexão. Mas aos poucos, vai lá, vai e volta, que uma hora ele vai falar alguma coisa que vai bater, tá? Mas também não se cobre, não. É natural. Nós somos diferentes. Mas aí, voltando à história da Zilminha, e aí ela foi, me achou aqui no Instagram, a gente começou a conversar, aí depois ela foi pro WhatsApp e a gente ontem bateu um papão. Gente, eu vou printar e vou colocar aqui pra vocês. No meio da conversa, ela disse pra mim o seguinte, ela disse assim... eu, falando, né, e aí, como é que estão as coisas e tal, aí ela pegou e falou assim, eu me formei no magistério e depois eu fiz técnico em turismo e sou muito grata a você. Ai, gente, e eu sabia que hoje a gente ia trabalhar sobre pessoas precisam de pessoas, fico emocionada. Fiquei muito emocionada e eu nem lembrava daquilo. Ah lá, a Alessandra tem insistido com o Pablo, tá vendo? É assim mesmo, gente. Ontem eu fiz uma maratona nos stories dele ali, pra ver, sabe? Mas eu dei uma baixada aí. E aí, quando a Zilminha colocou isso, eu fiquei emocionada, porque eu nem lembrava disso. E o que aconteceu? Eu fazia magistério, ela já tinha uma certa idade, decidi voltar a estudar. E lá atrás ainda, gente, eu menina, né? Porque eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 18 anos. E aí depois eu não encontrei mais com ela. Então isso foi antes de eu ter 18 anos. E ela estava com dificuldade de matemática. E aí, por ela ter dificuldade em matemática, ela me pedia aula particular. E eu dava aula particular para ela. Eu lembro que a gente sentava e estudava juntas a questão da aula de matemática. Então, eu nem lembrava disso. E ela me lembrou isso ontem. É tão bom, né? É tão gostoso ver isso. Eu vou colocar. Ela realmente ontem aqueceu meu coração com isso. E olha, depois ela fez magistério, fez técnico de turismo. E eu nem sabia, porque a gente ficou aí afastado. Mas a gente vai falar mais disso aqui. Então, quando eu trouxe para vocês esse tema de pessoas precisam de pessoas, lá no material de vocês tem até uma indicação. Quem tá lá no grupo já viu isso em algum outro momento, porque eu já coloquei lá. Que é um TED de o futuro do trabalho, o que não muda. Nesse TED, a pessoa que está falando lá, que agora eu não me lembro o nome dela, ela coloca exatamente que a única coisa que não vai mudar no futuro do trabalho são as pessoas. Porque, gente, pode existir a máquina que for, sempre haverá uma pessoa por trás dela. O que vai exigir da gente são novas competências para lidar com essa máquina. E esses dias o Vinícius, que também está sempre por aqui, até compartilhou lá comigo. Vou compartilhar isso também porque eu acho interessante. Ele compartilhou que está tendo processo seletivo para o Banco do Brasil para pessoas que programam robôs. Sabe aquele robô que fala com você? Meu pai tá fulo da vida, né? Porque meu pai agora ele foi encaminhado para
para um gerente virtual. E ele acha um absurdo ele não poder sentar na frente da mesa de um gerente, tomar um café com o gerente do banco dele. Ele é uma pessoa tão antiga no banco, porque isso é a mentalidade, né, gente? As pessoas antigas, elas não entendem que isso daí mudou. Gente, estar na frente de uma pessoa vai ser a coisa mais rara que existe. Por isso que a gente tem que valorizar esses momentos que a gente tem com os nossos amigos, de estar próximo, de estar frente a frente, porque cada vez isso vai se tornar mais raro. Eu recebi hoje também assim, e o Natal? Alguém pode me informar? O Natal esse ano vai ser presencial ou online? Porque nós vivemos um mundo agora muito mais online. A pandemia acelerou isso, entendeu? A pandemia acelerou isso. Então, nesse TED, quem já viu pode até ver novamente, mas ela aborda muito isso, de que o que não vai mudar é o contato com o ser humano. E isso está sendo muito forte quando falam de networking. Vocês perceberam que tiveram que criar um ponto importante para você desenvolver na sua carreira, para que você cuide das suas relações? Gente, esses dias eu estava pensando nisso, porque dentro do processo de coach tem uma parte que a gente trabalha marketing pessoal. E no marketing pessoal eu trabalho exatamente isso. Como você se relaciona nas redes sociais com as pessoas, como é que está o seu LinkedIn, como é que está o seu Instagram, como é que está o seu Facebook, como é que está aí o status do seu WhatsApp, o que você coloca. Então a gente trabalha muito isso e a gente trabalha também que a gente tem que ter agenda para fazer networking. Olha bem, você tem que ter agenda. E aí a gente precisa tomar cuidado. Eu tô devendo para vocês o tal dos substitutos. E a gente tem que tomar cuidado para que não fique, vou dedicar lá como sessão pipoca para esse final de semana. Como lá nos substitutos, onde a gente vive duas vidas, porque essa dualidade ela não pode existir. A gente precisa ser a gente mesmo aqui no online e no offline. Guardem isso. O online deve potencializar o offline. Ele não pode ser uma personagem, porque isso não sustenta. Então, quando vocês... Tem gente aqui que já me conhece pessoalmente, mas quem ainda não desvirtualizou comigo, porque eu vou a Belo Horizonte desvirtualizar com a Amanda em breve, tá, Amanda? Assim que tudo isso aí passar da pandemia, que eu começar aí com as minhas viagens, eu vou aí desvirtualizar contigo. A gente precisa entender que nós precisamos ter esse contato com as pessoas. E que essas pessoas, a gente não pode olhar assim, por exemplo, quando a gente encontrar a pessoa pessoalmente e falar assim, nossa, você é tão diferente do que eu vi lá no mundo online. Não! O ideal é que essa pessoa que desvirtualize com você, pegue e fale assim, nossa, mas você é a mesma coisa. Isso é o ideal, porque eu já tive decepções no mundo virtual. Eu tive uma mentora que durante a... Ei, Cleane, ontem eu e a Sabrina falamos de você. Falei que você tá sempre por aqui. Eu falei ontem... Eu tive uma decepção na época da pandemia com uma mentora. É uma pessoa que eu admirava demais, sabe? Ela era muito inteligente, sagaz, com conteúdo. Hoje em dia eu nem consigo, eu segui ela em todos os perfis que ela tinha. Hoje eu ainda estou insistindo ali com um perfil. Mas na época da pandemia ela me decepcionou muito. Ei, Rosa, bem-vinda. Por que ela me decepcionou? Porque assim, a postura dela diante da pandemia não bateu com a minha. E eu já tive um contato com ela pessoal e aí eu sei que realmente é assim, né? A forma dela. E aí a gente se afasta, ou a gente se aproxima. E isso tem que acontecer. Então, o networking que a gente fala, que são o quê? É aquelas relações que a gente faz com as pessoas para negócios, né? Existe o network, existe o networking. O network, que é com K, ele é aquilo, vou até colocar, fazer um post sobre a diferença dos dois, tá? Porque isso é importante. Ele é aquele que você utiliza para trabalho, né? Então você entra em contato com umas pessoas e fala assim, fulano, eu agora estou trabalhando com isso, se você tiver alguém para me indicar, isso é network. Tá aqui meu cartão, divulga aí e tal, não sei o que, isso é network. Networking é quando nas suas relações você faz isso e as pessoas naturalmente vão vendo possibilidades de negócios para você. Então, por exemplo, eu participo de um grupo de networking. Nesse grupo de networking, que acontece toda segunda-feira, eu já até postei aqui, é um networking fêmea. Nesse grupo só somos mulheres.
só pode ter uma mulher de cada área. Então, lá de coach de carreira só tem eu, né? Mentora de carreira e produtividade só tem eu. Mas tem uma dentista, tem uma bombeira, tem uma pessoa que trabalha com finanças, tem outra pessoa que trabalha com administração de condomínios. É um grupo de mulheres que trabalha, que se encontram semanalmente para que a gente fale um pouco do nosso trabalho. Aí a gente marca cafés virtuais e esses cafés a gente prospecta novos trabalhos. E aí eu estava participando, foi o primeiro encontro que eu participei desse, eu era de um outro, mas agora eu entrei nesse que é só de mulheres mesmo. E aí eu fiz um café com uma pessoa que tem uma empresa de energia solar, né? Ela trabalha a questão da energia solar para diminuir nossa conta de luz e tal. Muito interessante o trabalho dela. Na hora eu lembrei da Start Red, que é uma empresa que eu sou vinculada, que a gente trabalha como mentores para pequenos e médios empresários. Na Start Red a gente ajuda mentores. Olha só o networking como funciona. Na Start Red nós ajudamos empresários a diminuírem seus custos, empresários a fortalecerem o seu negócio. E aí eu lembrei de falar com a minha chefe da Start Red para ela se conectar com a Mari, dessa empresa de energia elétrica. Por quê? Porque fica sendo mais um braço da Start Red. Este movimento que eu fiz, sem ninguém me pedir, só pela autoridade que o outro me gera, isso é networking. Entenderam? Então, quando vocês, por exemplo, me compartilham, me marcam, chamam as pessoas para assistirem a live, assistem a minha live, caem aqui no meu perfil e ficam, isso é um networking. E a gente precisa entender que networking, gente, só existe se tem valor gerado. Senão fica aquela coisa forçada. Sabe aquela coisa, Paraíba meu crachá? Paraíba meu crachá? Que tinha aquela pessoa que qualquer coisa te entrega cartão, qualquer coisa já tá... Aí, me divulga aí, poxa, fala isso, fala aquilo. Então, isso gera um incômodo. Por quê? Porque existem diversos tipos de pessoas que passam na nossa vida. E aí eu vou falar sobre elas. São 7. E eu quero agora que vocês façam um exercício sobre essas 7 pessoas que passam na sua vida, tentando lembrar quem são essas pessoas hoje, tá bom? Façam esse exercício porque ele é interessante, tá lá no material, mas quem quiser anotar. Existem pessoas que passam na nossa vida e que fazem com que a gente se sinta bem. É ou não é? Pensa aí na sua carreira. Pensa hoje nas pessoas que se relacionam com você profissionalmente. Existem pessoas que passam na sua vida e fazem com que você se sinta bem. E isso acontece por quê? Porque essas pessoas lembram você que existe amor. Sabe? Eu já contei aqui pra vocês, quando eu fui desligada do SESI, a gente sabia que ia ter uma reestruturação. A gente sabe, gente, mas a gente não espera. E esses dias eu até comentei aqui na live. Quem sai de um trabalho, ainda que seja pelo seu desejo, precisa viver o luto. Gente, a carreira é o nosso primeiro filho. Tipo Encontro Tupperware de Mary Kay. Exatamente isso, Amanda. Exatamente isso. Mas hoje existem isso daí é específico com relação à questão de cosmético, né? A questão do sonho do Tupperware, né? Mas existem também de negócios, existem aqueles cafés informais que a gente conversa e fala um pouco até da gente, dos nossos trabalhos. Isso também é bacana. E aí, quando eu fui desligada, né? Eu comentei aqui, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eu tava desvinculando de um grupo. E é natural, todo mundo. Gente, chorei a noite inteira. Chorei a noite inteira. Chorei de triste porque eu ia desvincular dali, mas eu também chorei porque eu recebi muitas mensagens, sabe? Muitas mensagens. Também não recebi mensagens de quem eu esperava, algumas pessoas que eu esperava. E tá tudo bem, a vida é assim, né? E aí, assim, cada mensagem que chegava era um leite derramado, né? Uma choradeira só. Quando foi no outro dia, a Rosa, que também de vez em quando aparece aqui, Rosalina Nicocelli, ela foi e me chamou pra caminhar. Eu falei, não quero ir não, Rosa, tô muito cansada. Não, chefe, vamos caminhar assim, ainda me chamava de chefe. E ela tava de férias, gente. Então, quando a Rosa fez isso, o que ela mostrou pra mim? Que ela tinha um amor por mim além
da equipe. Tanto que até hoje a gente ainda se relaciona virtualmente. Então, existem pessoas que passam na sua vida e te fazem sentir bem. A Rosa foi uma delas. Lá da minha carreira que me fez me sentir bem. Porque quando eu comecei a caminhar, aí a gente caminhava e não falava de nada. Ela foi comigo na feira, que eu adoro feira, né? Me levou fomos passear na beira do Rio Madeira, que ela também sabe que eu adoro a natureza. Então, assim, isso é um carinho. Isso é uma pessoa que passou na minha vida e que me fez me sentir bem. Porque ela me fez lembrar que existe amor. Existem outras pessoas, esse é o primeiro tipo. Vocês vão ver que tem tipo de tudo, tá? Existem pessoas que passam na sua vida e te provocam. Você tem gente assim na sua vida? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que tornam a nossa vida mais difícil. Ah, eu tive uma pessoa assim também na minha equipe, gente. Acabei de lembrar dele. São aquelas pessoas que às vezes podem ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, né? Pode ser um líder maior. No caso aí de quem é funcionário público, pode ser de repente um político, né, que aparece toda vez para te cobrar determinada coisa que não tem nada a ver. Sabe, aquelas pessoazinhas meio inconvenientes? Existem pessoas que passam na sua vida e te provocam. Provocam o quê? Provocam ira. Ei, Thaís, bem-vinda! Provocam ira, mexem com você, mexem com seus valores. Essas pessoas, elas existem para lembrar você quem você é. Porque quando a pessoa te provoca, é quando você, de fato, precisa estar alinhado com quem você é. Ou se tem, como tem, né? Eu também lembrei de vários aqui. Ai, de vários, gente. Eu tinha uma pessoa na minha equipe, gente, aquele homem me provocava, tá? Chegou um ponto que eu tive que falar com o meu chefe. Falei assim, chefe, pelo amor de Deus, tira o fulano do meu time. Porque ele tá despertando em mim o que eu tenho de pior. E eu tentava me manter equilibrada, gente. Porque ele era muito perverso. Nossa, ele era ardiloso, sabe? Mas não teve jeito, eu tive que ir com ele até o final. E aí eu tive que ir com ele até o final, mas ele também me treinou, né? Ele me treinou, olha, só de lembrar dele me deu calor. Olha bem, gente, como é que a emoção é. A emoção, ela a gente não controla. A emoção, e é isso que a gente precisa fazer. É isso que essas pessoas fazem a gente treinar na gente. Essas pessoas que te provocam, que ela, assim, ela quer que você estoure, ela quer que você demonstre o seu pior, são as pessoas que mais nos treinam. A Monja Coen, ela fala que esses são os nossos verdadeiros mestres, porque eles fazem a gente desenvolver a nossa diplomacia, trabalhar o nosso equilíbrio emocional, colocar em xeque tudo que a gente realmente construiu. Pô, você não ficou boa mesmo? Você agora não é uma pessoa equilibrada? Seja equilibrada com o Zé Novinha, com a pessoa que te provoca. Então, essa é o segundo tipo de pessoa. E hoje a gente está falando que pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos dessas pessoas também na nossa vida. E aí, elas fazem lembrar de que nós... Vou até ler como é que tá aqui, ó. Elas vão te lembrar de que você não pode aceitar qualquer coisa e não pode viver qualquer vida. Ela faz com que você se lembre disso. Mas aprende muito com ele. Muito. Ah lá, meu ex-marido... despertava o seu pior, mas aprendi muito com ele. Vem com a Alice para ela fazer conexão com a Rebeca. Ai, vou sim, pode deixar. Vou marcar, olha mesmo, e marcar com a Alice, com a Natália. Vai ser um bom passeio, eu adoro Minas. Natália vai amar, né, porque eu adoro comer. Eu também. Então, é isso mesmo, Cleane. Eu também tive um ex-namorado que me fez aprender muito com ele. Oh, como ele me fez aprender com ele. E é isso que a gente tem que entender. As pessoas precisam de pessoas, ainda que seja para despertar em nós esse equilíbrio, para a gente aprender que não podemos ser dessa forma. Então, esse é o terceiro modelo. O segundo, existem pessoas com as quais a gente aprende e essas pessoas nos inspiram. Pessoas que nos inspiram a ser quem nós queremos ser. Pessoas que nos inspiram para trazer para a gente o seguinte, gente, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Pessoas que nos fazem trazer, despertam em nós a admiração por elas. E essa admiração faz com que a gente também queira se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Essas pessoas nos lembram que é possível. E eu também tenho essa pessoa, que eu já falei dela aqui também, que é a Rai. A Rai é uma pessoa que eu trabalhei em Rondônia e ela era a calma em pessoa. Então a Rai era uma pessoa que me inspirava. Ela é uma pessoa que me inspira com relação à família, uma pessoa que me inspira com relação ao trabalho. A minha mãe é minha maior mestre, então meus ensinamentos vêm disso. Certamente, a minha mãe também eu aprendi e aprendo muito com ela, tá? Bom,
A quarta pessoa são pessoas que fazem coisas horríveis. Existem pessoas que passam na nossa vida, gente, e aí a gente pensa assim, gente, eu não acredito que exista um ser humano capaz de fazer uma coisa dessas. É ou não é? Na própria carreira mesmo, a gente encontra algumas pessoas que você fica assim, gente, eu não acredito que existe alguém como fulano. Mas existe. Aquela pessoa que está sempre por interesse, falar de trabalho, tá? Está sempre por interesse, que cria uma falsa amizade com você, mas é só enquanto você pode servi-la, né? Aquela pessoa que passa por cima de todo mundo igual um trator, porque ela tem uma meta, um objetivo, e aí ela não tá nem aí para isso. Ontem eu estava assistindo um filme, comédia romântica, né? Eu trabalhei pra caramba ontem no meu produto digital, a cabeça estava quente. Aí eu queria dar uma relaxada, fui assistir uma comédia romântica. Não terminei, obviamente fui dormir, né? Que eu tava cansada. Chegou uma hora, eu falei, chega. Depois eu assisto. E aí o filme é mais ou menos aquela história, né? A menina era empregada e ele era o patrão. Aí ele cai do barco e ele perde a memória. Aí ela vai, pega ele e coloca ele em casa como se ele fosse marido dela, entendeu? E aí o cara era muito ruim. Nossa, ele era muito ruim, sabe? E aí ele é esse tipo de pessoa que você pensa assim, gente, será que tem alguém capaz de fazer uma coisa dessa? Tem, gente, tem. Tudo que existe na vida, para o bem ou para o mal, nós nascemos com as duas sementes. A semente do bem e a semente do mal. Existem pessoas capazes de fazer qualquer coisa. Infelizmente, é do ser humano. É o meu dilema aí com relação à questão do livre-arbítrio. Essas pessoas são pessoas que roubam, pessoas que matam, pessoas que humilham, né? Pessoas que cometem assédio moral no trabalho, aquele assédio, assim, do mais cruel que tem. E essas pessoas, elas estão aqui para nos mostrar que existem possibilidades da gente escolher. Sempre existe a dualidade. Então, elas estão para nos mostrar que existe a escolha. Eu posso ser como ela, eu posso rejeitar aquilo e ser melhor do que ela. O quinto tipo de pessoas são 7. São aquelas pessoas que te incomodam. Cara, sabe aquelas pessoas no seu trabalho que assim, a pessoa tadinha, ela não fez nada pra você, mas de repente aquela pessoa assim, você pensa assim, nossa, fulano me enjoa. Ai, gente, não aguento fulano, nossa, ele é muito chato. Mimizento, pessoa mimizenta, aquela pessoa que te incomoda, sabe? Tá lá sempre te agradando. Ou então aquela pessoa que tá sempre brigando. Então, assim, existem pessoas que te incomodam. Naturalmente, elas te incomodam. E sabe por que essas pessoas te incomodam? Porque elas existem para te mostrar o tempo todo que você está presente ou que você está vivendo pelas suas habilidades. Ela te incomoda porque você às vezes está disperso e está dando mais poder a ela do que você precisava. Ela te incomoda porque existem coisas dentro de você que... Um dia encontrei com um homem na praça que era sinistro. Existem pessoas que, essas pessoas que te incomodam, elas são aquelas que despertam em você, às vezes elas despertam em você até inveja. Gente, inveja é um sentimento que existe, tá? E eu vi uma frase, pena que eu não escrevi ela aqui, mas ela colocou uma frase do Leandro Carnal. Eu vou achar ela aqui, porque ela é forte. Acho que assim, a inveja... aqui. A inveja é o pecado envergonhado. Ele até fala... Está até escrito de uma outra forma onde eu li. Vou compartilhar aqui. Quem colocou foi a... não sei. É mais ou menos isso. A inveja é o reconhecimento de um fracasso. Então, às vezes, a inveja, ela desperta em você alguma coisa assim, cara, o fulano tá fazendo e eu não fiz. Nossa, vou até anotar aqui da inveja. Eu precisava estar fazendo isso e eu não fiz. Ei, Sabrina! Então, a inveja, ela te desperta realmente o fracasso de que você poderia estar fazendo, mas deixou pra lá. Então, às vezes, essas pessoas realmente que te incomodam, são pessoas que estão despertando em você aquele, vai, minha filha, você tinha que estar fazendo isso aí também. Ou então é aquela pessoa que desperta em você assim, nossa, fulano é tão amável, eu sou tão grossa. Então, observe quem te incomoda, porque bateu, doeu, pega que é teu. O sexto tipo de pessoas, são 7, hein? São pessoas que enxergam o mundo de uma forma diferente do seu. E essas pessoas, elas servem para quê? Elas servem para mostrar para você que você não é o sol.
Sim, nós não somos o sol. Existem várias outras formas de ver o mundo. E ela ensina você a lidar com as diferenças. Isso são as pessoas que veem as coisas diferentes de você. E ela às vezes vê as coisas diferentes de você e às vezes você fica pé da vida, porque você pensa assim, gente, mas fulano não muda. É o meu exemplo que eu dei essa semana aqui pra vocês, por exemplo, que eu não vejo televisão, sei o quanto televisão limita. E a minha filha e meu genro são vidrados em televisão. Meu genro assiste várias vezes o mesmo seriado e ri deles. Aquele Eu, Patroa e as Crianças. Ele ama aquilo, gente. Chaves adora. E eles assistem. Novela. Correm pra assistir novela. Aquilo chega que me dá um ciricutico. Mas, gente, eu também já vi isso. E os dois são novos. Ela tem 24 anos, ele tem 27. Uma hora a ficha deles cai. Ou não cai, isso não é um problema meu, entende? Eu oriento, eu mostro, eu falo, eu compartilho. Mas a decisão é deles. Então, essas pessoas, elas incomodam. E essas pessoas que, na verdade, que enxergam o mundo de uma forma diferente da gente, a gente precisa estar atento por conta do nosso valor repelente. Por quê? Às vezes, o fato da pessoa ver um mundo diferente da gente desperta em nós algum valor repelente de afastamento. E não, a gente precisa acolher. Porque o fato da pessoa ver um mundo diferente da gente não faz dela melhor ou pior do que a gente, nem a gente melhor ou pior do que ela. Faz com que a gente entenda que no mundo há diversidades. E o último tipo de pessoas é o tipo de pessoas que enxergam o mundo da mesma forma que nós. Que são as aves da mesma plumagem. São as pessoas com as quais a gente precisa se vincular para se fortalecer, para atingir um objetivo, para que a gente de fato possa conquistar a meta. Aquelas pessoas que fazem com que a gente pense assim, não, cara, eu não tô maluca não, isso aí é verdade, isso existe. Porque às vezes tem pessoas que fazem a gente se sentir maluca, né? E não sou ligada em TV e o marido ama. Ai, não tem jeito. Gente, meu pai assiste televisão o dia inteiro. Ele vê a mesma notícia o dia todo, em vários modelos. E domingo a gente tá lá reunido, tá todo mundo conversando e tal. De repente ele vai e some. Pra onde que ele vai? Pra assistir televisão. Aí no domingo passado, as pessoas falaram assim, ah lá, não tem jeito, dono da casa, já foi ver essa televisão. Eu falei assim, mas nós estamos no celular, né, gente? Porque ele não usa celular. A gente usa, então às vezes ele tá aqui também e a gente tá lá, ó, pendurado no celular. Isso é empatia. A gente precisa utilizar isso. E aí no caso aí, Elê, a gente tem que entender. Tem que entender, tem que acolher. Em alguns momentos tem que estar junto. Porque a gente tem que ceder. Né? O mundo, nós não somos o sol, gente. Bota isso na nossa cabeça. Quando a gente põe isso na nossa cabeça, é meio libertador. E aí, a atividade de hoje. Ai, gente, ela é tão gostosa. Eu espero que vocês verdadeiramente façam. Primeiro, vocês vão observar todos os mentores que tiveram na sua carreira. Todos, Patrícia. Todos que você lembrar. Lembre de quem foi importante e nessa perspectiva, tá? Podem até colocar as palavras, assim, o tipo de pessoas, os 7, e tentar escrever ali do lado essas pessoas. Pessoas que te ajudaram, que te impulsionaram, que te irritaram, que te prejudicaram, mas que te fizeram pessoas melhores. Pessoas que impactaram de um jeito ou de outro na sua carreira. Vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava na... Não vou falar o lugar não, tá? Vou falar o lugar, não vou falar só que é Itatiaia, tá, Lê? Só pra você se situar, mas você já vai saber quem é. E, gente, tinha uma diretora, era uma diretora, assim, bem difícil. E eu era jovem, né? A gente era, assim, as rebeldes. A gente queria um monte de coisa, a gente queria tudo diferente, a gente queria inovar no gás. Né? Imagina, gente, eu com 18, 20 anos, eu queria mudar o mundo, né? E eu trabalhava com alfabetização. Na época eu trabalhava em Penedo, naquela escola lá que eu postei, e depois eu mudei para Itatiaia e fui trabalhar lá num outro lugar. Gente, essa diretora, ela não aceitava, não era só eu não, tá? Era eu e mais um montinho. A gente também, acho que a gente foi muito rebelião, a gente fez uma rebelião, vamos combinar, né? A gente era jovem demais, a gente errou na forma. A gente errou na forma, também é um bando de imaturo, né? E a gente não gostava do jeito que ela liderava. Eu sei que nós arrumamos uma confusão com essa diretora, gente, ela colocou 7 pessoas à disposição, porque no serviço público é assim. A pessoa acha que, assim, que você não está bem, ela te entrega para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação te coloca onde ela acha que pode colocar. E aí ela foi e colocou 7 pessoas à disposição. Na época, a secretária, já até faleceu essa secretária, ela chamou todas nós.
E aí ela fez um relatório, a nossa chefe, a nossa diretora fez um relatório, falou de um monte de gente, falou de uma festa que a gente não quis participar, porque a gente achava que não era bom e a gente era muito infantil. Verdade é essa, nós também fomos muito infantis, não soubemos lidar com a coisa, fizemos meio que uma rebelião. É verdade, eu reconheço, hashtag me julguem. E aí, ela não conversou 2 vezes, botou todo mundo à disposição. E na época a secretária foi e nos chamou. E eu, tupetuda, gente, porque eu era muito tupetuda. A secretária chamou, eu fui lá. Fala, secretária. E aí a secretária, com toda a bondade do mundo, toda, né, foi lá, mais madura, né, infinitamente mais madura na época, nos chamou. E aí ela foi lá, eu falei, tá, tudo bem, entendi. Aí ela foi, me designou para uma outra escola. Eu falei, tá, tudo bem, entendi, mas eu quero saber o seguinte. Ela me colocou à disposição porque, eu lembro direitinho, gente, a secretária ficou olhando assim pra minha cara, sabe? Não tô conseguindo lembrar, Patrícia. Peraí só um pouquinho. Foi lá na sala dela, leu de novo o meu relatório. Aí ela voltou, olhou bem pra mim e falou assim... Tem motivo não. Não tem motivo. As coisas que ela colocou lá, Patrícia, não tem motivo. Mas eu vou ser muito sincera pra você. Olha como essa secretária foi sábia, tá? Você não acha que eu poderia até te manter lá? Porque oficialmente, assim, não tem um motivo. Você é boa. Foi assim, a situação que vocês criaram aí, que ninguém soube lidar com isso. E aí, você tá à disposição. Mas olha só. Pensa aqui comigo. Não é melhor você ir para um outro lugar, já que você sabe que ela não vai te querer lá? E ela vai ser diretora lá ainda, porque esse é um cargo político. Você não acha que é melhor você ir para um outro lugar, começar uma história nova e tal? O lugar que você vai é bom e tudo. Eu falei, não, realmente. Porque ela sabe que se eu batesse o pé, eu ia ficar. Mas ia ser um desconforto tão grande para nós duas. E ela sabiamente me mostrou que era melhor, então, eu acatar e ir realmente para um outro lugar. Então, nesse caso, eu tive 2 mentoras, gente. Eu tive a mentora que me colocou à disposição, porque hoje eu vejo que eu fui imatura, juntamos um monte de gente, fizemos um monte de confusão na cabeça dela mesmo, igual aluno quando tumultua, foi isso que nós fizemos. E a secretária também foi uma grande mentora, porque ela me mostrou que às vezes é melhor você ser feliz do que estar certo. Não é verdade? Então eu quero que vocês busquem isso. E eu nem estava lembrando disso, tá, gente? Lembrei disso agora aqui na live. Busquem lá na memória de vocês. Muito bom, como éramos imaturas, mas crescemos muito com tudo isso. Sim, a gente era muito... Nossa, gente, eu era muito boca dura, sabe? Nossa, ai... Eu era chata pra cacilda. Nossa, mãe, a Virgínia que fala. Eu batia a boca mesmo. A gente, assim, queria, sabe, ganhar o mundo, né? Enfim, é isso que fez a gente chegar também onde a gente chegou, né, Lê? E aí, eu quero que vocês façam esse exercício. Busquem seus mentores, observem quem realmente ensinou. Vai ter gente que você não vai lembrar, mas o cérebro é o Waze, lembra? Ele é um GPS, você já mandou esse comando para ele agora e ele vai começar a te lembrar. Essa é a minha palavra, intensa. Essa é a minha característica, Amanda. Intensa. Agora imagina isso, minha filha, lá atrás com 20 e poucos anos. Eu era uma bomba relógio, gente. Bem-vinda, Silva. Tudo bom? A Bernadette. Bem-vinda, Bernadette, desculpa. E aí vocês vão lembrar isso, vão fazer esse exercício de memória e tudo. E depois, no final de semana, a tarefa de casa é... Vocês vão pegar e vão escolher 3 pessoas e vão mandar mensagens para ela. Pessoas que fizeram parte da sua história, tá? Vocês vão buscar pessoas, sabe? Não pode ser essas pessoas que a gente já tá convivendo hoje, não. O ideal é que a gente busque alguém que sumiu, que a gente não tem mandado mensagem mais, que a gente não tem falado. E aí você vai buscar essas pessoas e vai mandar uma mensagem, ou vai ligar, ou vai mandar um áudio. E aí você vai falar assim, tem 3 possibilidades, tá? É só sugestão, você vai falar o que você quiser, mas eu tô sugerindo. Pode ser só um oi, tudo bom? Participei de uma live hoje e lembrei de você. Pode ser isso. Ou pode ser, ei, tá podendo falar agora? Queria te ligar. E aí você liga e conversa um pouco com essa pessoa. Ou então, você agenda com ela um café para a próxima semana. Vivam essa experiência. Por isso que eu disse que Deus, gente, Deus opera o tempo todo. Eu ia passar essa atividade para vocês hoje, já estava planejado, porque já está tudo planejado, né? E ontem a Zilminha foi e me mandou dizendo que era muito grata a mim, porque eu a ajudei a fazer o magistério e o curso técnico de turismo. Gente, Deus é muito maravilhoso, não é? Então, bora lá
tem aí o sábado, tem o domingo para vocês fazerem esse exercício. Tentem lembrar. Se quiserem printar, me marcar para eu compartilhar, vamos construir essa corrente de gratidão, essa corrente do bem, para que a gente realmente possa inspirar outras pessoas. Se não, podem me mandar também no privado, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão nesse movimento de gratidão. Fazer esse exercício, gente, é bom, porque é genuíno, né? Você está fazendo desinteressadamente, você quer fazer realmente para mostrar para a pessoa que é grata. E já tiveram momentos dentro desses, desde quando eu fiz a minha transição de carreira lá em julho de 2018 até hoje, porque isso aqui não é fácil. Já tiveram momentos que eu pensei em desistir. Pensei mesmo. Botei meu joelho no chão, falei, Senhor, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque é muito difícil quando você começa a mudar o seu papel, né? E uma mensagem que chegava virava todo o jogo. Então não deixem de agradecer, não deixem de falar para as pessoas o quanto elas impactam na vida de vocês. E por isso, vamos fazer nosso print. Já ia eu esquecendo do print, gente. Lembre-se que depois que vocês tirarem o print, vocês balançam o coração aí, senão eu vou ficar aqui o tempo todo, né, parada. Vamos lá pro print de hoje? Subiu o coração. Ótimo. Que bom, pessoal. Então é isso, a atividade de hoje. Amanhã vocês estão de folga. Amanhã vocês estão de folga, mas hoje às 20 horas eu tenho uma live lá no Ideias Escola, mas aparece aqui também com o Danilo, onde nós vamos falar sobre foco. Como anda o seu foco, tá? Então se você tiver um tempinho, assistam lá, vai ficar salva lá no perfil dele também. E excepcional final de semana para vocês. Beijo grande e a gente se vê por aí em alguns stories, em alguns momentos, ou mesmo na segunda-feira às 7h30. Se enquanto vocês estiverem fazendo atividade, tiverem dúvida, não tem problema. Podem colocar no grupo, podem me mandar no privado, que aí a gente vai trocando ideia. E olha, se vocês realmente fizerem essa prática e compartilhar, eu vou adorar ver que vocês estão nesse movimento aí de encontrar as 3 pessoas e de retomar com elas um bate-papo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.